Histórias do Caminho, São Paulo dos Campos de Piratininga, Paulo de Tarso e a Bandeira de Jesus. São Paulo dos Campos de Piratininga foi uma vila da capitania de São Vicente e a primeira denominação do município de São Paulo, atual capital do estado homônimo. Foi fundada como uma missão religiosa e um colégio real jesuíta pelos padres José de Anchieta e Manuel da Nóbrega em 25 de janeiro de 1554. Data da primeira missa e data em que tradicionalmente se comemora o aniversário da conversão de Paulo de Tarso, razão pela qual a cidade recebeu esse nome. A vila foi inicialmente povoada por colonos portugueses e duas tribos guaianás. Mais tarde, São Paulo foi a base do bandeirismo, que foi a grande expansão colonial do século XVII no interior da América do Sul. Mensagem por ocasião do 450º aniversário da cidade de São Paulo. Sob as inspirações de Ismael, em 1º de fevereiro de 1549 partia da Península Ibérica a primeira missão de evangelização do Brasil, sob a chefia do jesuíta Manuel da Nóbrega, que, guardando a auspiciosa data no coração, dedicou o sucesso de sua expedição à memória e lembrança do inesquecível mártir do cristianismo nascente, Inácio de Antioquia. Outras missões evangélicas se seguiram à vinda de Nóbrega, e, em princípios de 1554, o austero servidor do Cristo deliberou enviar mais de uma dúzia de servidores do Evangelho subindo a Serra do Mar, a partir de São Vicente, para atingir, a custo de ingentes sacrifícios, os altiplanos de Piratininga, com o único intento de ali fundar o primeiro movimento organizado de evangelização sistemática em terras do Brasil. A missão esteve a cargo do venerável jesuíta Manuel de Paiva, espírito acostumado às grandes demonstrações de virtude e caridade, a cuja passagem muitos têm se curvado de admiração e respeito ao longo dos séculos. Dentre a caravana destes primeiros valorosos servidores do Evangelho, jovem canarino, de nome irmão José de Anchieta, também destacara-se em sua lucidez espiritual que os séculos não puderam ensombrar, sendo ele mesmo a reencarnação do inesquecível cristão da ilha de Chipre, José Barnabé. Ao atingirem os altiplanos verdejantes dos vales do Tietê e Anhangabaú, nossos irmãos se tomaram de grande fervor espiritual, sendo que o jovem irmão José, em sublime transporte mediúnico, viu com os olhos do Espírito a chegada do grande apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, seu companheiro na evangelização da gentilidade em outras eras, chegando para abençoar aqueles campos e terras quase despovoados. Não sem razão os referidos religiosos erigiram a primeira igreja do Cristo naquelas paragens, realizando o primeiro serviço religioso no dia 25 de janeiro, dia que relembra a inesquecível conversão, às portas de Damasco, do apóstolo Paulo de Tarso. Este foi o primeiro marco da evangelização na terra do Cruzeiro e esta a razão de reverenciarmos esta data com todo o nosso respeito e carinho. À época se comemorava, 450 anos, após os primeiros passos do Evangelho de Jesus no coração do mundo, houve por bem a espiritualidade maior organizar emocionante cerimônia em torno do local que, no plano físico, é lembrado como o pátio do Colégio de São Paulo de Piratininga. Em nosso plano de atuação, recebemos com alegria das mãos do querido benfeitor irmão Cícero Pereira o convite para participarmos da auspiciosa comemoração, e para o local aprazado seguimos juntos, em torno das 3 horas da manhã no horário terrestre. Ao chegarmos ao mencionado pátio, surpreendemo-nos com a movimentação espiritual em curso. Via-se a portentosa metrópole paulista com sua iluminação característica do plano físico na madrugada. Entretanto, em nosso plano, o pátio do colégio se estendia quase que ao alcance de nossas vistas, ao infinito. Podemos registrar grandes caravanas de espíritos diversos, encarnados e desencarnados, todos acomodados com eficiência e organização impecáveis. Os grupos afins se dispunham juntos e podemos notar as diversas nacionalidades de origem que hoje formam a mista etnia paulistana. Portugueses, espanhóis, italianos, ingleses, israelitas, sírios, libaneses, franceses, alemães, poloneses, eslavos, japoneses, coreanos e tantos outros grupos menores ali estavam expectantes. Também diversos grupos se juntaram pela sintonia dos ofícios e ali estavam artistas, musicistas, arquitetos, engenheiros, médicos, magistrados, juízes, políticos, advogados, servidores variados que elaboraram na construção da Pauliceia. Destes, podemos registrar com destaque a presença de Lazar Segal e Tarsila do Amaral.
Também os grupos religiosos eram distintos. Ali se encontravam espíritas, católicos, protestantes, budistas, hinduístas, maometanos e judeus, em pacífica convivência. Subitamente, passamos a ouvir música maviosa, de origem ignota. Qual se os anjos celestes tocassem harpas sutilíssimas, passamos todos ao recolhimento interior com reverencioso silêncio. Um coral composto de talvez 1 milhar de vozes infantis nos lembrou a figura excelsa de Jesus, e todos nos lançamos intimamente à oração, vertendo lágrimas de copiosa emoção. Notamos então que do palco especialmente armado para nossa cerimônia passaram a se tornar visíveis, em processo de materialização que ainda desconheço, cerca de 2.000 elevadas entidades espirituais em profunda concentração. Parecia-nos que as referidas entidades forneciam material espiritual radiante com determinado fim, o qual explicou-me professor Cícero Pereira. Vimos então quando o pequeno grupo de irmãos se aproximou proveniente da espiritualidade. Eram cerca de 100 de espíritos e não tivemos dificuldade de reconhecer a personalidade de José de Anchieta assomando então à tribuna. O venerável ancião acenou com desvelado carinho para a multidão da assistência espiritual que remontava a mais de 2 milhões de indivíduos. Com sua humildade característica, desculpou-se por lá estar na direção da palavra quando reconhecia nada ter feito para a fundação da cidade. Pediu licença a seguir, para destacar que o Colégio de São Paulo não teria sobrevivido se não for o valoroso concurso de 3 caciques tupiniquins que lá estavam. Dirigiu-se para determinada parte da Assembleia tomando pelas mãos 2 entidades desencarnadas que vinha a saber serem os caciques Caiobi e Tamandiba. Na sequência dirigiu-se à figura de respeitável anciã, irmã ainda encarnada, na aparência de seus quase 90 anos, apresentando-a para todos como sendo a reencarnação do valoroso cacique Tibiriçá, que soube receber o cristianismo no coração e pôde defender a vila nascente dos ataques de seus co-irmãos indígenas. José de Anchieta passou a falar na figura de seu principal diretor no colégio nascente, pedindo a palavra ao irmão Manuel de Paiva. Ó! Amigos queridos, quanta emoção nos dominou a alma! Aquela alma cândida nos trouxe lágrimas de profundo reconhecimento e gratidão. Muitos de nós, espírita cristãos, reconhecemos nele o abnegado apóstolo da caridade que recentemente deixou, em outra existência, o vaso físico. O curioso é observarmos que esta constatação não era de todos, mas certamente de todos aqueles que militaram nas lides espíritas e conviveram com ele. O venerável amigo trazia a luminosa criança pelas mãos abnegadas, que mais tarde soubemos ser o retorno à vida física do Padre Manuel da Nóbrega, que nós reverenciamos como sendo nosso inesquecível benfeitor espiritual Emanuel. Manuel de Paiva pediu licença para orar, rogando as bênçãos de Deus em favor da coletividade brasileira, dizendo reconhecer ser apenas um servidor desvalido da obra de Jesus. Ao calor de seu coração amoroso elevou a voz em súplica comovente ao coração magnânimo de Jesus, nosso Senhor. Nesta hora as 2.000 entidades que estavam em profunda concentração se levantaram de mãos dadas. O coral dos meninos voltou a cantar melodias cariciosas de espiritualidade e beleza, acompanhados pelos arpistas do infinito. Chuvas de luzes passaram a cair sobre toda aquela assembleia encantada. Não havia quem não chorasse de emoção e reconhecimento à bondade de Deus. Foi então, por volta das 5 horas da manhã, que uma feérica movimentação de matéria plástica luminosa desceu dos planos da imortalidade gloriosa. Ah, amigos queridos! Como Jesus é bom conosco! Em meio àquela bola de luz, sabíamos que alguma entidade superior se preparava para materializar-se e ela não se fez de rogada. Admirados, todos nós da Assembleia dos Milhões que assistíamos àquela reunião comemorativa, identificamos, entre lágrimas e louvores, a presença viva do apóstolo do Senhor, Paulo de Tarso. O glorioso Espírito acenou com indefinível carinho e bondade, tomando com vigoroso impulso a condução da palavra na tribuna. Não podemos e não saberemos reproduzir a beleza e a elevação do que o apóstolo São Paulo nos deixou naquela ocasião inesquecível, mas sabemos apenas registrar que terminou a sua lúcida preleção lembrando suas próprias palavras inseridas no capítulo 13 de sua Epístola aos Coríntios. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, nada sou. Neném Aluoto. O processo de transição da Terra.
Convençam-se todos de que estamos sendo impelidos a trabalho maior na redenção do mundo. Embora imperceptível para vocês, o processo de transição da Terra é mais rápido e acelerado do que possam supor. Os bons servidores das causas edificantes permanecerão cada vez mais sobrecarregados de obrigações. A hora é de grandes lutas e devemos proceder à maneira das abelhas trabalhadoras e dignas, que convertem a obediência em lei. E, em nosso caso, a disciplina ante a vontade do Supremo Senhor é 50% de acerto em todas as questões. Pego Júnior. O exemplo de Paulo de Tarso. Paulo ensina-nos que não é a terra a entidade suscetível de condecorar-nos com a felicidade e sim a escola que espera por nossa atitude de aprendizes mais velhos, no campo do sacrifício próprio, para melhorá-la e engrandecê-la. Não é o mundo nosso devedor e sim credor generoso a quem precisamos pagar pelo menos algumas parcelas de nossa dívida infinita. Antoninho. À guisa de prefácio. Meus caros filhos, Deus abençoe a vocês todos, concedendo-lhes muita paz e alegria aos corações. Sem dúvida, meu caro Rômulo, não me seria lícito o alheamento às suas emoções de estudioso à face da volta espiritual ao passado, através dos recursos milagrosos do livro. O Padre Nóbrega, indiscutivelmente, nos merece a melhor atenção e carinho. Aí na esfera da carne é muito difícil ao educador a fundamentação de princípios para transmitir à mente infanto-juvenil as tradições respeitáveis de quantos nos prepararam o ninho coletivo na formação da pátria. Quantas vezes, em minha condição de professor, fui defrontado por esses problemas torturantes dos hiatos históricos, que impossibilitavam a partitura verbal dos grandes amigos da nacionalidade no pretérito distante. Aqui, no entanto, restabelecemos o espírito de sequência e confiando-nos às tarefas pedagógicas, libertos de muitas das convenções asfixiantes que aí nos esterilizam os melhores propósitos de ensinar com fidelidade, podemos operar verdadeira transformação em nossos métodos de serviço, ligando as existências, quando é possível, de muitos personagens importantes do mundo numa só linha de evolução e realização, quando nos é dado reunir na Terra diversas contas diferentes. Devidamente entendidos, é agradável comentar o esforço de Emanuel na vanguarda do serviço de evangelização, pelo Espiritismo, nos domínios da língua portuguesa. Vemos agora que a obra de qualquer natureza, quando merece a aprovação das autoridades superiores, cresce com o seu fundador. Nesse sentido, é importante meditar nos pontos de contato entre a vida de Manuel da Nóbrega e a de Públio Lentulus. Pelo amor profundo, devotado por ele à inesquecível figura de Paulo, poderá você concluir das razões que levaram o esforçado jesuíta a dar o nome do grande apóstolo à cidade que lhe mereceu especiais cuidados no lançamento, a ponto de esperar o aniversário da conversão do doutor de Tarso, em janeiro, para iniciar os primórdios da grande metrópole brasileira, colocando-a sob a proteção do amigo da gentilidade. É que também Paulo, na vida espiritual, jamais descansou. Quando o senador romano desencarnou, extremamente desiludido em Pompeia, foi contemplado com os favores do sublime convertido. Paulo sempre se consagrou às grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto no mundo, ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados em regras de intolerância. Amparado pelo apóstolo dos gentios, conseguiu Públio Lentulus transitar nas avenidas obscuras da carne, em existências várias, até encontrar uma posição em que pudesse servir ao Divino Mestre com o valor e com o heroísmo daquela que lhe fora companheira no início da era cristã. E assim temos em Manuel da Nóbrega o homem de raciocínio elevado, entregue a si mesmo em plena selva, onde tudo se achava por fazer. Noutro tempo, os livros prontos e as tribunas construídas, os direitos de família preestabelecidos e o dinheiro fácil, a sociedade constituída e o pedestal do poder para brilhar. Aqui, porém, eram a improvisação necessária e o deserto, as inibições do corpo deficiente, que lhe apagavam a voz de tribuno, e a insolência dos selvagens, recordando as feras do circo, à frente dos quais devia imolar-se, consumindo as próprias forças para doar-lhes uma vida nova. Surgiam, ainda, a devassidão e o crime, a ignorância e a audácia, os perigos e ameaças mil, que o hábil político transformado em missionário deveria vencer, exibindo não mais a toga do poder e as armas dos seus guardas pessoais, mas sim o sinal da cruz, sem mais ninguém que não fosse a sua pertinácia nos compromissos assumidos.
Entretanto, superou os óbices de toda espécie, lutou, sofreu e venceu, não para estagnar-se, mas para prosseguir, séculos adentro, reesculpindo, com os poderes da ideia cristianizada, um povo diferente e um novo mundo dentro do mundo. Você tem razão emocionando-se ante o contato revelador. Não é por acaso que isto acontece. Um trabalhador nunca opera só na continuidade dos serviços. Nóbrega podia ter vivido isolado no seu tempo, contudo, desde cedo agregaram-se a ele multidões de amigos, exaustos de mando, de poder e dominação, e a teia dos destinos foi convertendo em trabalho para a coletividade tudo o que era cristalização, e doa eu-a em luz quanto era sombra, em libertação espiritual o que era cárcere físico. Da rocha emerge o diamante no curso dos milênios. Também a luz divina fluirá de nós outros um dia, quando a escória estiver abandonada no carvão que servirá de berço a outros diamantes no curso longo e paciente das eras. O serviço do nosso amigo está longe de acabar. É preciso criar espírito para o gigante, costuma dizer. O gigante é a terra em que hoje nos situamos e o espírito é a luz com que devemos continuar erguendo os padrões de fraternidade mais alta e de mais avançado serviço com Jesus no Brasil todo. Prossigamos, marchando à frente. Anos e dias correrão. Estejamos certos da brevidade de tudo o que se movimenta sobre a terra para agirmos com segurança e paciência. Para construir é preciso lutar. E para colher é indispensável haver semeado. Boa noite para vocês, com meus votos de muita tranquilidade para todos. Com um forte abraço de carinho e saudade, sou o papai muito amigo e reconhecido de sempre. Arthur Joviano. 3 de agosto de 1949. Nota da organizadora, Kim referindo-se à reencarnação de Emanuel como Padre Manuel da Nóbrega, jesuíta em missão evangelizadora no Brasil, no século XVI, assunto tratado mais adiante, à página 37, no capítulo intitulado As Vidas Sucessivas de Emanuel. Nota da organizadora, Arthur Joviano refere-se à cidade de São Paulo de Piratininga, hoje São Paulo, fundada em 25 de janeiro de 1556, pelos jesuítas Manuel de Paiva, Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, entre outros. Houve engano no ano de fundação da cidade de São Paulo, ocorrida por ocasião da celebração da primeira missa nos altiplanos de Piratininga no dia 25 de janeiro de 1554. Nota da organizadora, Kim referindo-se a Lívia Lento Luz, esposa de Públio, cuja história inesquecível é narrada por Emanuel no Há 2000 anos, romance psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1939. As bandeiras. No desdobramento da ação espiritual que deveria restaurar a pátria portuguesa, Ismael reuniu os espíritos que chegavam aos espaços depois do primeiro contato com a vida de Piratininga, a fim de estabelecer novos projetos de trabalho naquele setor da pátria do Evangelho. Almas decididas e heroicas, localizadas ali para a construção da grande obra, apesar dos seus característicos de bondade e de energia, necessitavam regressar à luta terrestre, em seu próprio benefício. O mensageiro divino reuniu-as em grandes círculos, onde lhe ouviram a palavra amiga e esclarecedora. Meus irmãos, elucidou ele, regressareis dentro de breves dias aos núcleos de trabalho estabelecidos no Planalto Piratiningano. Prosseguireis atuando no mesmo roteiro de atividade e liberdade com que caracterizastes as primeiras iniciativas aí desenvolvidas. Agora, levareis mais longe a vossa coragem e o vosso heroísmo. Penetrareis o coração da terra do Cruzeiro rasgando as sombras de suas florestas imensuráveis. Com a vossa dedicação, novas atividades serão descobertas e novas possibilidades hão de felicitar a existência dos colonizadores do país, onde nos desvelaremos pela conservação da bandeira de Jesus, aí desfraldada sobre todas as frontes e sobre todos os corações. Até hoje, têm-se multiplicado as tristes caçadas humanas, em que os índios misérrimos são colhidos de surpresa, na sua simplicidade, para os penosos trabalhos do cativeiro, descobrireis, agora, as fontes de riqueza dos vastos latifúndios do Brasil, interessando a colonização e fazendo desabrochar com mais intensidade os núcleos prestigiosos desse movimento de intensificação dos órgãos de progresso da pátria e do seu povo. Muitos de vós conhecereis a penúria e o sofrimento, sacrificareis a fortuna e os afetos mais santos da família, para construirdes a base do porvir com as lágrimas abençoadas dos vossos martírios e das vossas renúncias santificantes.
Vossa tarefa será rasgar as selvas remotas, descobrindo o ouro depositado no seio da terra generosa. Houve um interregno na sua alocução. Ali se encontravam as personalidades que seriam, mais tarde, entre muitos outros, Antônio Rodrigues Arzão, Marcos de Azeredo, Bartolomeu Bueno e Fernão Dias Paz. Este último, quebrando o silêncio da grande assembleia, exclamou, provocando geral interesse: Anjo bom, que faremos com o ouro da terra, se no mundo ele é a causa sinistra de todas as lutas e o demônio de todas as ambições? Aqui, na vida espiritual, compreendemos semelhantes realidades, mas no orbe das sombras a nossa consciência mergulha nas mais dolorosas perturbações e bem sabeis que a água mais pura, misturando-se com a terra, se reduz quase sempre a um punhado de lama. Ismael, todavia, não demorou os esclarecimentos. A terra é a escola abençoada, onde aplicamos todos os elevados conhecimentos adquiridos do infinito. É nesse vasto campo experimental que devemos aprender a ciência do bem, aliando-a com a sua divina prática. Nos nevoeiros da carne, todas as trevas serão desfeitas com os nossos próprios esforços individuais. Aí dentro, o nosso espírito andará esquecido de seus pretéritos obscuros, para que todas as nossas iniciativas sejam valorizadas. Precisamos entender essas suaves disposições das leis divinas, para que o determinismo do amor e da fraternidade constitua a lei da existência de todas as coisas, e de todos os seres. Quanto ao ouro escondido no seio da terra exuberante, sua existência não significa senão um estímulo à ilusão dos homens, os quais ainda se encontram muito distantes da concepção da verdadeira fraternidade, a fim de que as criaturas possam buscar os tesouros espirituais pelo trabalho edificador da evolução do mundo. Procurando a grandeza ilusória do ouro, edificareis as cidades novas, fomentareis a pecuária e a agricultura, desbravando os caminhos inóspitos em favor de outras almas. Um mundo novo se erguerá sobre os vossos ombros dilacerados nas disciplinas austeras, ao sol causticante das caminhadas penosas, mas o futuro se voltará para os vossos esforços, com as suas bênçãos agradecidas. Voltando-se mais fixamente para Fernão Dias, Ismael sentenciou: serás o chefe da expedição mais difícil de todas, porém, da tua coragem há de surgir um caminho novo para todos os espíritos. Muitas vezes, serás compelido a exercer a justiça mais rigorosa, despendendo todas as tuas reservas de energia, mas é preciso não esquecer a misericórdia divina, sem exorbitar das funções que te forem confiadas, entregando a Jesus os teus trabalhos de cada dia. O grande bandeirante recebeu, submisso, a determinação do divino emissário. E daí a alguns anos, nos 2 últimos quartéis do século XVII, as bandeiras paulistas se espalharam por todas as regiões da Terra Virgem. Através das selvas bravias, marcham como se o fizessem ao longo de largos e desconhecidos oceanos. As noites estreladas são a sua orientação e a sua bússola. A cruz do Cristo vai, como um símbolo, à frente de todos os expedicionários das novas tentativas de conquista. De Sorocaba, sobem por Goiás até ao Amazonas longínquo, e de Taubaté demandam a Paraíba do Norte. Em 1672, Fernão Dias Paz organiza, com todos os elementos de sua fortuna, a mais célebre de todas as expedições saídas de São Paulo. Caçando as esmeraldas que constituíam objeto das lendas de muitos aventureiros, visita todas as regiões auríferas de Minas Gerais. Rebeliões e discórdias são dominadas pela sua energia constante e severa. Para fortalecer a disciplina, o bandeirante audacioso manda enforcar o próprio filho, que participará da rebeldia geral, como escarmento aos companheiros, próximo à povoação do Sumidouro. As joias da mulher e das filhas são empregadas no seu arrojado empreendimento, arruinando-se toda a sua família. Fernão Dias, porém, segue um roteiro luminoso. Por onde passa com as suas caravanas, florescem povoações aciadas e alegres. Os seus pontos de contato com a terra paulista são os arraiais prósperos e fartos, que vai edificando nos caminhos desertos. As esmeraldas do seu sonho nunca foram encontradas e as pedras verdes que entregou ao seu genro, no instante da agonia, como a única expressão da sua fortuna, representavam, de certo, símbolo suave das esperanças do seu labor e das suas lágrimas na terra do Evangelho. Próximo do local onde mandara enforcar o filho, nas margens do Rio das Velhas, o seu espírito de lutador se desprendeu igualmente do corpo exausto e quando,
No íntimo do seu coração implorava a misericórdia do Altíssimo para o delito, com o qual exorbitara de suas funções na terra. A voz de Ismael falou-lhe do infinito. Irmão, as quedas, com as suas experiências sombrias, constituirão os degraus do teu caminho para as mais gloriosas ascensões espirituais. Atrás dos teus passos florescem cidades valorosas no coração das matas virgens, e os que recebem os teus benefícios abençoam teus esforços e tua energia perseverante. A essas mesmas paragens, onde turvaste a consciência por um instante, levado pelos rigores da disciplina, voltarás com teu filho sob as asas cariciosas da fraternidade e do amor, reparando o passado cheio de tribulações e lutas incontáveis, porque, no coração misericordioso de Deus repousam, eternamente, as luminosas esmeraldas da esperança e do amor que procuraste a vida inteira. Fernão Dias Pais abre os olhos materiais, pela última vez. Uma lágrima pesada e branca corre-lhe pelas faces emagrecidas, mas sobre o seu coração paira a bênção cariciosa da terra dourada das minas, e, sentindo-se na posse das verdadeiras esmeraldas do seu grande sonho, o grande batalhador regressa de novo à vida do infinito. Humberto de Campos. Falando a Piratininga. Tive ensejo de afirmar aí, no mundo, que, se algum dia conseguisse liquidar todo o meu débito para com a terra maranhense e o Senhor decidisse mergulhar o meu espírito no letes da carne, eu desejaria ser paulista ou baiano. São Paulo e Bahia foram os dois braços fortes que me ampararam na provação. A minha dívida para com ambos é sagrada e irresgatável. Era do seio afetuoso da Bahia, terra-mãe do Brasil, que me chegavam os brados de incitamento para a luta, e dos celeiros fartos e generosos de São Paulo vinha a maior parte do meu pão. Em seu território vivem os meus melhores amigos, e do santuário do seu afeto subiram para Deus, em favor do escritor humilde e enfermo, as preces mais comovedoras e mais sinceras, as quais não lhe iluminaram apenas as estradas pedregosas da vida, mas constituíram igualmente uma lâmpada suave no seu caminho da morte. Ignoro quando o Senhor resolverá o retorno do meu espírito aos tormentos da terra, mas quero, antes de meditar nos calabouços da carne, falar do reconhecimento do meu coração. Todas as coisas do Brasil falam particularmente à nossa alma. Piratininga é, porém, o poema de ouro e de aço das energias do seu povo. A sua história, dentro da história da pátria, é uma afirmação gloriosa de heroísmo sagrado. O mesmo espírito de liberdade e de autonomia, que nos primórdios de sua organização lhe motivou o desejo de aureolar a fronte de Amador Bueno com uma coroa de rei, emancipando-se da sua condição subalterna, trabalha hoje, como trabalhou no passado, para eternizar, com o braço realizador, a epopeia da sua grandeza. Entre as energias moças da terra há um delírio contagioso de ação e de trabalho. O esforço carinhoso do homem une-se à exuberância da seiva, e São Paulo desfralda, nas linhas vanguardeiras, o lábaro do seu progresso e das suas conquistas. Do conforto de suas cidades modernas eleva-se para o céu a oração do labor que Deus escuta, premiando-lhe a operosidade com as alegrias da fartura. E dizem que Anchieta, ainda hoje, em companhia daqueles que lançaram a primeira pedra na base do glorioso edifício piratiningano, passeia, entre as bênçãos dos seus cafezais e das suas estradas, enviando uma sagrada exortação aos que pelejam. Ele, que soube aliar no mundo a energia do homem às virtudes do apóstolo, vê, do espaço infinito, a sublimidade da sua obra, e quando se aproxima das praias antigamente desertas e dos lugares onde as florestas desapareceram sob os milagres do progresso, as juritis morenas da terra fremem as suas asas de arminho, tecendo um palho inesperado, para cobrir a fronte do homem prodigioso que lhes levou a palavra do Evangelho. Abençoam-no das alturas os indígenas redimidos pela sua fraterna solicitude sob a proteção afetuosa das aves. Anchieta sorri, contemplando a sua Piratininga que trabalha e floresce. Sempre me referi às coisas de São Paulo, com o carinhoso enternecimento da minha admiração. E agora, longe das perturbações a que nos submete a carne, infligindo-nos a mais amargosa das escravidões, posso apreciar melhormente as suas afirmações de grandeza. Tenho a visão nítida dos seus valorosos feitos, da enérgica projeção dos ideais da sua gente intrépida, cuja atividade se desdobra no ambiente, da confraternização de todas as raças, fundindo-se no seu seio os mais enobrecedores sentimentos da fraternidade humana. São Paulo de hoje é a bússola dos que hão de estudar amanhã a etnologia brasileira. Ao lado de seus numerosos institutos de civilização e de cultura,
Piratininga terá a sua Sociedade de Estudos Psíquicos, como realidade nova do ideal espiritualista que, arregimentando as fileiras dos estudiosos, se prepara a fim de constituir a luz da humanidade futura. Abre-se, desse modo, no cenário da sua evolução, mais um centro de beneméritos, cuja ação não estará circunscrita à pesquisa científica, mas também ao levantamento do nível moral da sociedade, intensificando os elos da fraternidade cristã, porque os verdadeiros estudiosos sabem que, se a ciência contemporânea não está falida, não pode, nas suas condições do momento, oferecer ao homem a chave das felicidades imortais. A humanidade está faminta desse amor que só Deus pode outorgar. Um frio terrível, de desespero e desgraça sopra entre os homens que se esqueceram da meditação e da prece. E a ciência é a figura de Édipo eletrizado sob os fatalismos inelutáveis do destino. O erro dos que investigam é buscar a sabedoria sem preparar o coração, invertendo as determinações imperiosas da vida. Piratininga está, pois, preparando o coração de seus filhos e das suas arcas ricas e generosas se derramará muito pão espiritual para os celeiros empobrecidos. Dos empórios da sua grandeza, saíram no passado as bandeiras civilizadoras, rasgando o coração das selvas compactas, e na atualidade, novas bandeiras sairão, rompendo o cipoal da descrença em que os homens se emaranharam, para dizer a palavra da verdade e do amor. As suas armas de agora serão os ensinos do Evangelho, e o seu objetivo, a descoberta do filão do ouro espiritual. Um júbilo inexprimível entorna-se do meu coração, dirigindo aos paulistas a minha palavra inexpressiva da tribuna da morte tomado de orgulhosa alegria, posso hoje exclamar: eu te agradeço, ó Senhor! Tão preciosos favores, porque, graças à tua bondade, pude hoje falar com São Paulo, no momento em que ele se entregava com valoroso desassombro à obra da imortalidade, que é a obra do Evangelho. Humberto de Campos. Irmão X. Comentários finais. A severo benfeitor Emanuel. A quem se empenha a compromissos, mantendo dívidas novas, mais deveres, a quem solve obrigações, mantendo novos créditos, mais direitos. Nós todos, os espíritos em evolução, temos algo a planear e realizar, suprimir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. A doutrina espírita, desenvolvendo o ensinamento do Cristo, demonstra que, em toda parte, nas realidades do espírito, daquilo que habitualmente mantemos teremos sempre mais. Irmão, busquemos mais fé, com a força do trabalho, como orienta Paulo de Tarso, que cedeu seu nome e muito trabalha pela capital e o estado paulista. Com a mesma força de sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que ama o nosso Brasil. Vem Archote de luz, vem Jesus, viva Jesus! Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. História do Brasil, São Paulo dos Campos de Piratininga. Mensagem por ocasião do 450º aniversário da cidade de São Paulo. Pelo Espírito Neném Aluoto. Militares no Além, autores diversos, pelo Espírito Pego Júnior, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 20. O processo de transição da Terra. Militares no Além, autores diversos, pelo Espírito Antoninho, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 27. O exemplo de Paulo de Tarso. Deus conosco, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, prefácio, à guisa de prefácio. Por Arthur Joviano. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, pelo Espírito Humberto de Campos, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 10. As bandeiras. Crônicas de Além-Túmulo, pelo Espírito Humberto de Campos, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 10. Falando a Piratininga. Livro da Esperança, pelo Espírito Emanuel, Médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 58, Ter e Manter.